sou a professora Cássia e esta aula você entenderá sobre cetoacidose diabética em pacientes com diabetes mellitus do tipo 1, aquele que não tem mais produção de insulina, porque as células beta do pâncreas foram destruídas. Mas antes, não deixe de inscrever-se no meu canal, porque aqui você entende facilmente assuntos que envolvem a bioquímica e a fisiologia, ok? E agora eu pergunto, por que acontece cetoacidose em indivíduos diabéticos? Porque o organismo de um diabético responde como se estivesse de jejum, com aumento de glucagon. Consequentemente, é ativada a gliconeogênese com formação de corpos cetônicos no fígado. E os corpos cetônicos são acetoacetato, beta-hidroxibutirato e acetona. A acetona é volátil, por isso o hálito de acetona no diabético, uma pessoa com diabetes mellitus do tipo 1 não tem a produção de insulina. Portanto, aqueles tecidos insulino-dependentes, como músculo cardíaco, músculo esquelético e tecido adiposo, não terão a resposta que há após a ligação da insulina no receptor. E qual é a resposta intracelular após a insulina ligar-se ao receptor? Há uma cascata de sinalização levando as vesículas que contêm os GLUT4, que são proteínas de membrana, e estas proteínas devem ser expostas na membrana plasmática. Portanto, sem a ação da insulina, os GLUT4 não serão incorporados na membrana plasmática. E qual o papel dessas proteínas? Serem transportadoras de glicose que está na corrente sanguínea para o interior destas células. Assim, entrarão para a glicólise ou, no caso dos músculos, também serão incorporadas no glicogênio. A insulina ajuda na diminuição da glicose sanguínea porque facilita a entrada de glicose naqueles tecidos insulino dependentes. E como a glicose pela glicólise irá fornecer ou por via aeróbia ou anaeróbia a energia necessária para estas células, não tendo o GLUT expostos na membrana plasmática, não terá como fonte de energia a glicose. Ora, é uma célula, precisa de energia, ATP. E quem irá fornecer energia se essas células não estão captando a glicose? Os ácidos graxos da lipólise, ou seja, a sinalização de um outro hormônio, do glucagon, este mesmo, o glucagon que está aumentado no jejum. Portanto, o organismo entende que está no jejum com aumento de glucagon, ativando algumas vias, como no fígado e no rim, a gliconeogênese, mesmo porque não são tecidos insulino dependentes, porém a insulina aumenta a síntese de hexoquinase, aquela que fosforila a glicose no carbono 6, logo quando ela entra em uma célula. Ativada a gliconeogênese no fígado e no rim, aumenta ainda mais a glicose no sangue. Porém, a fonte de energia, tanto nos tecidos insulino dependentes como no fígado, é o ácido graxo. Por quê? O fígado produz glicose, mas não utiliza essa glicose.
Vamos entender melhor. Aqui tem o hepatócito, porque os corpos cetônicos são formados apenas no fígado. As setas vermelhas sinalizam a gliconeogênese, com formação de glicose a partir de cadeias carbônicas de aminoácidos, lactato e glicerol. O glucagon ativa a gliconeogênese no fígado. A partir do momento que o fígado produz glicose, ele não utiliza essa glicose. E quem está fornecendo energia para os hepatócitos são os ácidos graxos que estão chegando da lipólise. Ok, mas onde formam os corpos cetônicos? Os ácidos graxos entram para beta-oxidação, produzindo NADH e FADH como fonte de energia, mas o produto final de cada 2 carbonos que são retirados do ácido graxo e inserindo uma CoA é a acetilcoenzima A. Portanto, com a beta-oxidação está sendo formada muita acetilcoenzima A. Sem a gliconeogênese ativada, esta acetilcoenzima A condensaria-se com o oxalacetato para formar citrato e assim estar regenerando o oxalacetato pelo ciclo de Krebs. Mas perceba, de acetilcoenzima A para oxalacetato é uma via irreversível. A acetilcoenzima A até piruvato também tem vias irreversíveis. Não tendo como a acetilcoenzima A formar oxalacetato, muito menos piruvato. E na gliconeogênese, o oxalacetato está sendo desviado para formar glicose a partir de cadeias carbônicas de aminoácidos, de lactato, porque esta via é irreversível. E o que está chegando, formando piruvato, entra como oxalacetato. Só que este oxalacetato está sendo desviado, não será condensado com acetilcoenzima A. Está formando muita acetilcoenzima A pela beta-oxidação. Condensa-se e ativa a via de formação de corpos cetônicos, acetoacetato, beta-hidroxibutirato e acetona. A acetona é volátil e os corpos cetônicos permanecem na corrente sanguínea. Só que estes produtos são ácidos carboxílicos que se ionizam e liberam prótons, H+, acidificando o sangue. O organismo tem um sistema de equilíbrio ácido-básico muito eficaz, porém acontece o desequilíbrio. Por quê? Com o aumento de corpos cetônicos e também há muita glicose pela hiperglicemia, tecidos que não são insulino-dependentes podem utilizar a glicose, porém, aqueles insulino-dependentes com aumento da concentração de corpos cetônicos podem utilizar os corpos cetônicos como fonte de energia. Entretanto, quando a velocidade da formação de corpos cetônicos é maior do que a velocidade de seu consumo pelos tecidos, seus níveis aumentam tanto no sangue, cetonemia, e na urina, cetonúria, com perda urinária tanto da glicose quanto dos corpos cetônicos, causando desidratação. Assim, aumenta o número de H+, de prótons na circulação e a diminuição do volume plasmático, causando acidose grave, conhecida como cetoacidose diabética, ou seja, a cetoacidose é a consequência da diminuição do pH sanguíneo pela elevação da concentração de corpos cetônicos. E se quer entender
sobre a formação de corpos cetônicos em indivíduos saudáveis que não levam a cetoacidose, porque são formados em um simples jejum. Porém, há indivíduos com doenças neurológicas que necessitam de uma dieta específica, a dieta cetogênica. Tenho um curso sobre bioquímica, dieta cetogênica, que entenderá facilmente a formação dos corpos cetônicos, mesmo em um indivíduo apenas no jejum. Deixarei o link aqui embaixo.